Olá, meu nome é Maiara. Esse vídeo é um trabalho do curso profissionalizante de Citologia Ginecológica da instituição Histobio, localizada em Indaiatuba, São Paulo. Iniciarei explicando o HPV. O HPV refere-se a uma sigla em inglês para o papilomavírus humano e trata-se de um vírus muito comum no mundo que infecta a pele ou mucosas, sendo transmitido principalmente por contato sexual. Existem mais de 100 tipos desse vírus e a maioria deles não causa problemas, geralmente desaparecendo sem qualquer intervenção dentro de alguns meses até 2 anos. Porém, uma pequena proporção de infecções com alguns tipos específicos de HPV pode persistir e progredir para um câncer, também conhecidos como tipos de alto risco. Embora a maioria das infecções por HPV se cure sozinhas e a maioria das lesões pré-cancerosas se resolva espontaneamente, ainda há risco de se tornarem crônicas e lesões pré-cancerosas evoluam para um câncer invasivo do colo do útero. Apesar disso, são 2 tipos específicos de HPV que causam 70% dos cânceres do colo do útero e lesões pré-cancerosas. O câncer do colo do útero é o segundo tipo de câncer mais frequente em mulheres que vivem em regiões menos desenvolvidas do mundo e é a principal causa de morte entre mulheres da América Latina e no Caribe. Em 2018, no mundo, foram 570 mil novos casos e aproximadamente 311 mil mulheres morreram desse tipo de câncer, sendo que cerca de 90% dessas mortes ocorreram em países de baixa e média renda. Apesar de ser altamente evitável, a doença mata 35,7 mil mulheres a cada ano nas Américas. E se as tendências atuais continuarem, estima-se que as mortes aumentarão para mais de 51 mil em 2030, devido ao crescimento da população e aos ganhos na expectativa de vida. O controle abrangente do câncer do colo do útero inclui prevenção primária, tratando-se da vacinação contra o HPV, prevenção secundária, composta por triagem e tratamento de lesões pré-cancerosas, prevenção terciária, que é o diagnóstico e o tratamento do câncer invasivo, e ainda os cuidados paliativos. Para que o câncer do colo do útero se desenvolva em mulheres com sistemas imunológicos normais, são necessários de 15 a 20 anos. Se o sistema imunológico estiver debilitado, o desenvolvimento do câncer pode levar apenas de 5 a 10 anos. A prevenção secundária é uma maneira custo-efetiva de prevenir o câncer do colo do útero. A triagem verifica pré-câncer e câncer entre mulheres que não apresentam sintomas e podem se sentir perfeitamente saudáveis. Quando ela detecta lesões pré-cancerosas, estas podem ser facilmente tratadas e o câncer evitado. A triagem também pode detectar o câncer em um estágio inicial, fazendo com que o tratamento tenha um alto potencial de cura. Existem 3 tipos diferentes de testes de triagem disponíveis atualmente: inspeção visual com ácido acético, teste de HPV para tipos específicos de vírus de alto risco e citologias convencionais ou em base líquida. Meu papel aqui é falar sobre um tópico específico da citologia ginecológica, o ASC-US. Com a nossa compreensão da história natural da infecção relacionada ao HPV, as alterações citológicas de baixo grau representam uma infecção altamente transitória por HPV, e a morfologia de alto grau representa uma lesão pré-cancerosa. Nos exames colpocitológicos de rastreamento, a categoria chamada Atypical Stem Cells, mais conhecidas como ASC, traduzido para o português como células escamosas atípicas, refere-se a alterações citológicas sugestivas de lesão intraepitelial escamosa, mas que não têm critérios suficientes para uma interpretação definitiva como tal. Numerosas condições não neoplásicas podem produzir alterações citológicas que levam à consideração de ASC, como inflamação, secagem ao ar, atrofia com degeneração, efeitos hormonais e outros artefatos. Para a interpretação de ASC, as células devem obrigatoriamente demonstrar diferenciação escamosa, aumento da relação núcleo-citoplasmática e alterações nucleares mínimas, que podem incluir hipercromasia, aglomeração e irregularidades de cromatina, cromatina borrada e multinucleação.
Ela é dividida em duas subcategorias, ASC-US e ASC-H. O foco desse trabalho é a primeira, células escamosas atípicas, significado indeterminado. Refere-se a alterações sugestivas de Alicio. Os núcleos representam aproximadamente 2,5 a 3 vezes a área do núcleo de uma célula escamosa intermediária normal e 2 vezes o tamanho de um núcleo de célula metaplásica escamosa. Além disso, também pode-se observar hipercromasia nuclear mínima e irregularidade na distribuição da cromatina ou da forma do núcleo, anormalidades nucleares associadas ao citoplasma denso orangiofílico e coilocitose incompleta. As células que podem levar a uma designação de ASC-US apresentam tipicamente o tamanho e a forma geral de células escamosas superficiais ou intermediárias. As células redondas ou ovaladas, que têm aproximadamente 1/3 do tamanho das células superficiais e, portanto, parecem células intermediárias pequenas ou metaplásicas grandes, também podem ser classificadas como ASC-US. Tem alguns casos que devem ser analisados com parcimônia. Citarei 3 tipos. Paraqueratose. Células com citoplasma denso orangiofílico ou eosinofílico e pequenos núcleos picnóticos devem ser classificados como negativos se os núcleos parecerem normais. Mas se estiverem aumentados, hipercromáticos ou com contorno irregular, ou as células estiverem em agrupamentos tridimensionais chamados de paraqueratose atípica, deve ser considerada uma interpretação de atipia. Reparo. As alterações reparadoras podem ter um diagnóstico de reparo atípico quando observa-se leve anisonucleose, perda de polaridade nuclear, sobreposição celular e descoesão. Atrofia. Nas mulheres peri- e pós-menopausa, o leve aumento do núcleo é uma causa comum de utilização excessiva de ASC. Casos com alterações de aumento nuclear leve sem hipercromasia ou irregularidade nuclear interpretam-se preferencialmente como negativo, principalmente em mulheres sem histórico de anormalidade. Outros. Células deciduais e trofoblásticas podem ser dificilmente distinguidas de uma lesão e podem induzir uma interpretação de ASC-US. A comparação por órgãos de acreditação de laboratórios pode fornecer informações sobre o excesso ou subutilização da categoria ASC, monitorando a frequência de ASC e taxas de positividade do HPV, sendo uma importante ferramenta de garantia de qualidade para auxiliar individualmente no ajuste do uso diário pelos profissionais. O estudo ALTS relatou que 50,6% de exames liberados como ASC-US por patologistas experientes tiveram positividade no teste de HPV. Ainda, o sistema Bethesda sugere não exceder uma relação maior que 3 diagnósticos de ASC para apenas uma confirmação de lesão em laboratórios que atendam população de alto risco. A diretriz de conduta para ASC-US é o teste de HPV reflexo. Se o teste de HPV der negativo, deve-se retornar para coteste em 3 anos. Se positivo, seja no reflexo ou no coteste, deve ser encaminhada para colposcopia. Se não for realizado o exame de HPV, a repetição da citologia em 1 ano é aceitável para o diagnóstico de ASC-US. Como as lesões pré-cancerosas causadas pelo HPV levam muitos anos para se desenvolverem, é recomendado pela Organização Mundial da Saúde a triagem para todas as mulheres com idade entre 30 e 49 anos, pelo menos uma vez na vida e idealmente com maior frequência. O Brasil orienta o exame preventivo para mulheres de 25 a 64 anos que já tiveram algum tipo de atividade sexual. Ou seja, o país vai além das recomendações da Organização Pan-Americana da Saúde e da OMS. Vale ressaltar que a triagem, para diminuir a mortalidade por câncer do colo do útero, só é eficaz se uma alta proporção de mulheres participarem. O diagnóstico deve ser feito pelo exame histopatológico e o tratamento dependerá do estágio da doença. Junto com a vacinação contra o HPV, o rastreamento e o tratamento de lesões de forma precoce pode prevenir novos casos e mortes.
Se detectado precocemente, o câncer do colo do útero pode ser tratado e curado. Sem tratamento, este tipo de câncer é quase sempre fatal. As referências principais deste trabalho são a terceira edição do livro Sistema Bethesda para relato de citologia cervical, dados da Organização Pan-Americana da Saúde, site IARC, Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde e Smart Server. Obrigado por assistir até o fim. Até mais! Created using Powtoon.